Ok. Então, eu parto a leitura. Os três romances que daqui trataremos foram publicados todos na década de 1860, década marcada por uma série de reformas políticas e sociais no Império Russo, tidas como tímidas por alguns e perigosamente extremas para outros. Pais e Filhos, nosso ponto de partida, é de 1862, publicado pelo periódico russo Mensageiro Russo, e marca, de acordo com Turgenev, seu autor, a tentativa de iniciar entre os membros da sociedade culta, ou seja, a aristocracia liberal tradicional, debate sobre um novo tipo social na literatura, o tipo do niilista. A expressão niilista, popularizada por Turgenev no debate político-cultural russo, servia para descrever então os extremistas da ala progressista russa, ou seja, críticos mais exaltados do modelo da monarquia absolutista. Em termos de classes sociais, podemos dizer que correspondia à classe dos Raznachintsi, palavra que, ao pé da letra, traduz-se como sem título. Um grupo social difuso que incluía as pessoas que, na Rússia, não tinham nem título de nobreza rural, sendo o próprio Turgenev parte da nobreza rural russa, e nem título de nobreza civil, sendo Dostoiévski um representante, por herança paterna, da classe da nobreza civil. Quando falamos de Raznachintsi, no contexto da sociedade letrada no Império Russo, contudo, não estamos falando necessariamente de todas as pessoas sem título, mas apenas do extrato educado deste grupo social. Falamos, então, não dos camponeses, que eram ainda a maioria da população, mas sim de um grupo de estudantes universitários e profissionais liberais de origem pobre, professores, jornalistas, literatos, os russões da sarjeta da Rússia Imperial. Eram homens e mulheres, geralmente funcionários de iniciativas culturais progressistas, difundindo as suas ideias por meio de revistas literárias, já que as publicações políticas antigovernistas eram explicitamente proibidas, e, frequentemente, críticos das reformas propostas pela monarquia, que viam como muito tímidas, defendendo ideias que podemos genericamente associar ao que seriam as pautas gerais da esquerda da época: o casamento civil, expansão dos direitos femininos, reforma agrária, expansão dos direitos trabalhistas e a crítica ao modo como o Império, apesar do verniz reformista, continuava a agir de maneira autoritária. Este tipo novo, como descrevia Turgenev, representava a profunda mudança política e social pela qual a Rússia passava. Entender quem eram aquelas pessoas e o que elas queriam seria uma questão fundamental, pensava Turgenev, para entender a Rússia de então e a Rússia do porvir. Pais e Filhos é centrado em duas figuras: Evgeny Bazarov, estudante universitário, cujos interesses acadêmicos incluem a medicina, a política e a economia rural, e que é claramente um representante da classe dos Raznachintsi, nos aspectos objetivos de classe. Ele é filho de um médico de campo do exército e o primeiro de sua família a frequentar o ensino superior formal. E no aspecto ideológico, esposa o ateísmo, o materialismo e uma concepção política que poderia ser associada, de modo geral, ao socialismo, que era muito difundido entre os Raznachintsi. E seu amigo Arkady Kirsanov, também estudante universitário, mas claramente representante das classes abastadas. É herdeiro de uma vasta propriedade rural que está em posse de sua família há gerações. O romance se desenvolve a partir do relacionamento entre estes dois estudantes e as suas relações com outras figuras, geralmente mais velhas. Primeiro, ambos os estudantes visitam a casa do pai de Arkady, Nikolai Kirsanov, descrito como um sujeito bondoso e liberal, que teria posto em prática uma série de reformas em benefício dos seus servos. Casa onde também vive o tio de Arkady, Pavel Kirsanov, ex-oficial militar e uma espécie de Dom Juan, sendo um conflito entre o revolucionário Bazarov e o reacionário Pavel aquilo que move as primeiras partes da narrativa. No decorrer do livro, as ideias e a personalidade de Bazarov serão também contrapostas com personagens que representam outros ideais russos, tais como o slavofilismo, linha ideológica da qual Dostoiévski era próximo, o liberalismo de matizes ocidentais e a ortodoxia cristã, que é representada aqui pelas crenças tradicionais dos camponeses, sendo sempre Bazarov a negação de ao menos algum dos elementos fundamentais destas outras posições. Contraposições ideológicas que são representadas dramaticamente na obra por algum tipo de conflito e rompimento de relações pessoais entre Bazarov e algum dos outros personagens ideólogos. Seguindo sempre esse roteiro geral,
O romance se desenvolve até a eventual morte precoce de Bazarov, vítima de febre tifoide, tendo adquirido a doença ao tentar tratá-la em um camponês. Finado Bazarov, mola central do romance, a história termina, então, com a volta de Arkady ao que seria sua vida normal, ou seja, ao seu status de membro das classes abastadas, casando-se com uma moça igualmente privilegiada e vivendo em plena felicidade nas vastas propriedades familiares, tendo se livrado de todos os conflitos pessoais, políticos e de consciência que o haviam marcado desde o encontro com o demoníaco Bazarov. A recepção do livro foi polêmica. Turgenev foi duramente criticado pelos críticos conservadores por ter feito uma indecorosa defesa dos niilistas. Defesa esta que tornava o livro perigoso e incentivador de agitação política criminosa. O que parece ainda mais surpreendente é que ele também foi duramente criticado pelos principais críticos progressistas da época, em especial Nikolai Chernyshevsky, editor-chefe de O Contemporâneo. O periódico criticava frequentemente a timidez das reformas estatais e representava, ao menos na imprensa oficial, que poderia circular de maneira legítima, a posição dos Raznatintsi, tendo Chernyshevsky acusado Turgenev de ser calunioso e enganador em seu livro para com aqueles que seriam os valores e ideias da juventude radical. A obra teve então a honra dupla de ter sido rejeitada, tanto pelos conservadores, que a julgaram amistosa demais para com os niilistas, quanto pelos niilistas, que a julgaram uma tentativa covarde de difamá-los. Apesar desta rejeição por parte de Chernyshevsky, contudo, o periódico caiu na graça de outros nomes do pensamento radical, como Pisarev, que saudou o livro por ter representado, ainda que de maneira menos que a ideal, algumas das características e valores fundamentais, ao menos do modo como Pisarev a compreendia, da juventude radical. Bazarov, com seu orgulho satânico e negação voraz de tudo, representava a destruição de tudo que era antigo e deveria ser visto pelos demais radicais como um exemplo a ser seguido. Abandonamos aqui o romance de Turgenev, com a ideia de que o romance despertou debate, tanto entre os conservadores quanto entre os progressistas, sobre quem seriam então os Raznatintsi, grupo social que fora pela primeira vez colocado no foco do romance de um grande autor russo. Partamos então à análise da obra de Chernyshevsky. Lendo O que Fazer como uma obra profundamente implicada no debate ideológico russo na década de 1860 e que disputava o direito de defender a identidade legítima de um grande grupo de pessoas, grupo este que crescia ano a ano, se posicionando não só contra as definições, nem sempre amistosas, de grupos conservadores e grupos aristocráticos liberais, mas também outras definições, de origem Raznatintsi e, portanto, aos olhos da juventude, mais legítimas, como a de Pisarev. Temos aqui um romance que se encontra na difícil missão de, dentro dos limites da censura, descrever de maneira simpática, mas incisiva, um grupo marginalizado. É o primeiro romance de autoria de Chernyshevsky, até então conhecido apenas como crítico literário e que, devido às limitações impostas pelo czarismo, exercia sua atividade de pensador político de orientação revolucionária de modo sorrateiro, por meio de seus artigos críticos sobre literatura, como, por exemplo, em sua desaprovação, motivada em essência por divergências políticas, da obra de Turgenev. No romance, há uma ligação clara entre o ambiente, as condições sociais, materiais e históricas em que se desenvolvem as personagens e o seu caráter, o que é especialmente claro na primeira parte do romance, que descreve a vida de Vera Pavlovna Rozalsky, a sua protagonista, na casa de seus pais, Pavel Konstantinovich e Maria Alexeyevna. Seu pai trabalha parte do dia em uma repartição pública, onde não recebe salário, e a sua mãe opera nas sombras, buscando, por meio de estratagemas, fazer avançar a carreira do marido. Consegue para ele a função de administrador doméstico na casa de uma família nobre, a família Saryetnikov, onde se recebe salário, e conseguir um bom casamento para a filha. Pela função de administrador doméstico, o pai de Vera Pavlovna recebe um salário irrisório, de modo que a maior parte dos recursos da família são adquiridos por meio da prática de usura, sendo tanto Pavel quanto Maria pessoas de origem pobre e que conseguiram uma quantidade razoável de dinheiro, suficiente para viver sem maiores preocupações, por meio da concessão de empréstimos predatórios, ou seja, se aproveitavam financeiramente de pessoas economicamente vulneráveis, pessoas em situação não muito diferente da maioria dos leitores do romance, estudantes pobres. Nesta parte da obra, temos a única exploração mais extensa do que seria a alta sociedade russa por parte de Chernyshevsky. Representados pelos senhores da casa,
a família Staretnikov, e vale ressaltar que a raiz etimológica do nome da família, Staren, é a palavra russa para velho ou antigo, sendo estes os representantes do velho mundo, e pelos amigos, também bem-nascidos, de Mikhail Staretnikov, o primogênito e dono da casa. A sociedade esclarecida é aqui apresentada como vil e tola. Os empregados domésticos são frequentemente vítimas de violência física ou assédio moral, e as preocupações existenciais de seus mais claros representantes são mesquinhas. Este ambiente, que é explorado apenas nesta primeira parte, serve então para realizar a inversão do modo como se concebia, não necessariamente nas artes, mas na boa sociedade, a sociedade russa. Aqui os estratos mais altos são apontados como os mais vis, o que não é necessariamente original, sendo mesmo então já um clichê do romantismo. Mais importante que esta crítica superficial é a exploração que Chernyshevsky faz, e mais tarde retoma, do rebaixamento da humanidade promovida pelo meio. Este ambiente é apontado inicialmente como responsável pelo comportamento vil de Maria Alexeyevna, mãe de Vera Pavlovna, mas, de forma paradoxal, é apresentado em uma cena posterior como solo fértil, onde uma pessoa honesta, expressão que o autor usa frequentemente para descrever a juventude progressista, pode crescer. Expõe-se, em termos nada ambíguos, a tese de que a educação básica de Vera Pavlovna, que assim como a maior parte dos leitores progressistas do romance não vinha de família nobre, dependia de um acúmulo desonesto de recursos, o que era representado pela prática de usura por parte de seus pais. Com isto cria-se um impasse. A sociedade vil é responsável, em grande parte, por ser Maria Alexeyevna vil, mas ela é a condição de possibilidade do comportamento honesto de Vera Pavlovna. Ou seja, ela é a causa do mal no primeiro caso e a condição do bem, em sentido geral, no segundo. Uma forma de solucionar este impasse, e que me parece ser a forma adotada pelo romance, é a ideia de que a revolução depende da superação, em parte sobrenatural, em parte estratégica, do meio pela ação revolucionária, sendo revolucionário aquele que opera no sentido de, reapropriando-se estrategicamente daquilo que foi acumulado com fins a perpetuar a exploração socialmente posta, inverter o sentido destes mecanismos sociais para melhorar o meio. Isto possibilitaria, então, extinguir as causas ambientais que conduziram ao mau comportamento às pessoas comuns. Chernyshevsky associa, então, a construção da identidade Raznatintse com a negação do paradigma oposto, mas não o faz em termos completamente negativos. A ação dos Raznatintse dependeria, em última instância, do reaproveitamento, mas com outros fins, do que havia sido construído pelas gerações anteriores. O que pode ser visto, por exemplo, nos bons fins que Vera Pavlovna dá aos recursos obtidos de maneira desonesta empregados em sua educação. Nesta perspectiva, o foco que Chernyshevsky dá aos nihilistas não é o da destruição do mundo antigo, mas sim o da construção do novo, o que já é, essencialmente, uma forma diferente de compreender a política Raznatintse, se comparada ao ideal do orgulho satânico de Bazarov e a ideia da destruição como fim em si mesmo. Um exemplo presente na obra deste tipo de inversão dos mecanismos sociais é a organização do ateliê fundado por Vera Pavlovna, um dos temas centrais da obra. Organizado de acordo com o modelo do falanstério de Fourier, o ateliê não serve para enriquecer a sua dona, mas sim para promover o progresso social e econômico das suas muitas trabalhadoras, das quais Vera é uma, de modo que os recursos, ou seja, o capital necessário para fundá-lo, e estruturas sociais, ou seja, relações de trabalho entre patrões e empregados, utilizadas para a manutenção de um tipo de modelo de exploração social que, tradicionalmente, enriqueceria Vera Pavlovna, em detrimento de suas trabalhadoras, converte-se, por meio da atuação revolucionária, em um instrumento para a promoção da dignidade social. Terminada a primeira parte da obra, que finda em escândalo social, parte fundamental da identidade Raznatintse, ao menos como descrita no romance, é romper não só com o paradigma econômico, mas também com o paradigma social oposto, o que inclui a adesão a formas alternativas de casamento, o fim da discriminação baseada em gênero e, em certo sentido, no amor livre, sendo o livro, em grande parte, consideravelmente escandaloso na sua defesa de comportamentos pouco cristãos, Vera Pavlovna ingressa em um novo mundo. E os estratos esclarecidos da sociedade russa são abandonados em prol da construção de um novo tipo de vida, tipo que Chernyshevsky aponta como comum entre a juventude progressista. Aqui há a descrição de uma vida que é, do ponto de vista material, pobre. Dmitry Lapurov, o jovem progressista que, por meio de seus próprios estratagemas, havia casado legalmente com Vera Pavlovna e é livrado da autoridade de seus pais,
vive com poucos recursos. A descrição da sua vida de solteiro o apresenta como alguém que tinha, em números absolutos, recursos financeiros semelhantes aos de Raskolnikov, de Crime e Castigo, ou seja, era um estudante pobre, vivendo em ainda mais dificuldades materiais com o casamento. O casal mora em um apartamento de 2 cômodos e depende, para a subsistência, de uma série de pequenos trabalhos. Ao contrário do que será desenvolvido posteriormente por Crime e Castigo, contudo, a pobreza dos dois não é descrita de forma opressiva, sendo o cenário e não o coração desta parte do romance. Com isto em mente, e lendo como uma forma de construção de uma identidade coletiva, o livro nos oferece um exemplo prático da importância da produção artística por parte de grupos socialmente marginalizados. Vistos a partir da lente do liberalismo aristocrático de Turgenev, os pobres são lastimáveis. Mas vistos a partir da lente dos Raznatintsi, e Chernyshevsky era um legítimo Raznatintsi, os pobres são os únicos capazes de romper o paradigma social que produz sistematicamente a pobreza. Cabe ressaltar, por fim, a figura de Rametov, talvez a mais importante na construção do nosso objetivo presente. O personagem aparece no livro brevemente. Inicialmente é descrito como uma personagem que aparece ao fundo de uma cena, um rigorista, alguém que jamais muda de opinião e que é fisicamente mais forte que todos os seus amigos. Mais tarde, o personagem reaparece para dar a Vera Pavlovna a boa notícia de que seu primeiro marido, que supunha ter se suicidado, estava, na verdade, vivo. E para descrever este mensageiro das boas novas, Chernyshevsky dedica algumas páginas ao passado de Rametov. Sem dúvida, a personagem mais exótica do livro, ele é descrito como tendo a força de 2 ou 3 homens, muito obstinado e que é de sobremaneira desprendido de preocupações materiais. O único dos heróis de Chernyshevsky de origem nobre, e Chernyshevsky ressalta explicitamente que Rametov é uma rara exceção, sendo associado a uma antiga família nobre e que tem ligação com tártaros muçulmanos massacrados pelo governo russo nos confins do século XII. Rametov, o revolucionário de origem nobre e tártara, doa a maior parte dos seus recursos para estudantes empobrecidos, até que finalmente vende as suas propriedades, dá aos estudantes que auxiliava financeiramente todo o restante do seu capital e desaparece, o que pode ser lido, embora não seja explicitado no livro, como o ingresso do personagem na clandestinidade, nos círculos revolucionários secretos da sociedade russa. É também apresentado como o mais querido dos jovens progressistas entre o extrato mais pobre do povo, ou seja, camponeses e trabalhadores domésticos, o que traz consigo a ideia da aprovação das massas a figuras como ele. Em um dos muitos capítulos metalinguísticos que aparecem no romance, Chernyshevsky chega a afirmar que apresentou a personagem com a intenção explícita de mostrar aos leitores a diferença entre uma casa e um castelo, alegando que, para quem durante a vida inteira só viu cabanas, ou seja, só conhece a sociedade esclarecida, o desenho de uma casa, ou seja, a juventude progressista, representada no romance pela própria Vera Pavlovna, pareceria um castelo. Desenhar então um castelo, Rametov, seria necessário para fazer claro aos que vivem na imundície das cabanas a diferença não só entre os patológicos e os saudáveis, mas também entre meramente saudáveis e os verdadeiramente excepcionais. Esta metáfora, empregada pelo próprio Chernyshevsky, é fundamental para entender este bloco que completa a construção daquilo que vemos como o edifício da identidade radical. Rametov, contudo, não deve ser entendido somente como um elemento literário, que permite compreender adequadamente as personagens normais de Chernyshevsky. Rametov é uma espécie de projeção do porvir, de um futuro em que as pessoas não mais apenas sairão do porão, como o romance se refere ao ambiente em que Vera Pavlovna vivia antes de ingressar nos círculos sociais Raznatintsi, mas que efetivamente construirão um novo mundo. Nos termos do romance, Rametov é aquele que apresenta a possibilidade da mudança radical do solo, de modo que não apenas os saudáveis, como os jovens progressistas, vivam de maneira decente, mas até os mais comuns, ordinários e tolos, que simplesmente repetem aquilo que incentiva o meio, como os pais de Vera Pavlovna, vivam de maneira digna e justa. Rametov é a representação de uma concepção ascética da vida. É a construção de uma identidade voltada única e exclusivamente para a necessidade da revolução. É este personagem de Chernyshevsky que mais influenciou a política russa de sua época. Serviu de modelo ao Círculo de Ishutin, uma das sociedades secretas revolucionárias em atividade na década de 60, a qual retornaremos mais adiante. Influenciou também a política russa das décadas seguintes. O panfleto de Lenin, publicado em 1902, também chamado Que Fazer, e que foi assim batizado pela admiração de Lenin pelo livro homônimo de Chernyshevsky, cita Chernyshevsky nominalmente,
junto com Gerzen e Bielinski, como um dos teóricos fundamentais para a compreensão do que seria uma teoria de vanguarda, de modo que compreendê-lo seria compreender a essência da filosofia política bolchevique, que Lenin defendia como necessária para a organização de um partido capaz de promover a revolução socialista. Cito Lenin: de momento, queremos simplesmente indicar que só um partido guiado por uma teoria de vanguarda pode desempenhar o papel de combate de vanguarda. E para se fazer uma ideia um pouco concreta do que significa isto, que o leitor recorde os precursores da social-democracia russa, como Gerzen, Bielinski, Chernyshevsky e a brilhante pleiade de revolucionários da década de 1870, que pense na importância universal que atualmente a literatura russa vai adquirindo, que mais basta, e assim termina a citação de Lenin. A vanguarda em Chernyshevsky é Rametov. Ele é o castelo, é o futuro, de modo que é Rametov, não Viera Pavlovna, que podemos associar mais propriamente com a menção de Lenin a Chernyshevsky. Ressaltamos que tanto Bielinski quanto Chernyshevsky eram críticos literários, de modo que a ideia proposta por Lenin de que era em suas atividades que se deveria buscar a compreensão do sentido da sua teoria de uma vanguarda política apenas realça o quão profundas são as ligações entre a ideologia revolucionária, arte e política na Rússia imperial, tanto no século XIX quanto no início do século XX. A influência da personagem Ideia Rametov vai, inclusive, para além das fronteiras russas. Em julho de 1892, o anarquista estadunidense Alexander Berkman tentou, sem sucesso, assassinar Henry Clay Frick, diretor de uma fábrica metalúrgica e que havia sido responsável por um massacre de sindicalistas naquele mesmo ano. Um dia antes de cometer o atentado contra Frick, Berkman registrou-se no hotel como Rametov, o que representa um exemplo de autoidentificação entre o modelo do castelo, proposto por Chernyshevsky, e a construção real da figura do revolucionário. Rametov não é apenas um personagem secundário desimportante. E é por meio dele que também se constrói, ao menos em parte, a resposta por pergunta por uma identidade, embora aqui se volte também para o futuro, respondendo não apenas quem somos, mas também quem podemos vir a ser. Aqui deixamos que fazer e passamos a análise de Crime e Castigo, de Dostoiévski, oferecido para publicação ao final de 1865 e publicado no decorrer de 1866. Podemos dividir o romance em dois temas principais: a luta interna de Raskolnikov na definição de sua identidade, que podemos resumir em sua busca por descobrir se ele é ou não um Napoleão, o que passa pela necessidade de assassinar a velha usurária, o piolho inútil. Lembremos aqui que os pais de Viera Pavlovna, protagonistas de Que Fazer, eram eles mesmos usurários. E, por outro lado, a situação da sociedade russa. Ou seja, por um lado, o homem Raskolnikov e, por outro, o mundo no qual Raskolnikov existe. Inicialmente, a obra proposta por Dostoiévski, que seria publicada no Mensageiro Russo, onde também fora publicada 4 anos antes Pais e Filhos, seria mais curta, uma novela, e trataria apenas da questão do crime cometido por Raskolnikov e as suas motivações, de modo que se tinha em mente apenas o primeiro eixo temático. À medida que a obra foi se desenrolando, contudo, ficou claro para o autor que o seu projeto inicial, de apresentar a descrição do tipo social e literário do niilista, não se poderia fazer de forma adequada na obra curta que havia proposto ao editor. Solicitou, então, extensões para escrever aquele que seria, até então, o seu maior sucesso de público e crítica, tendo expandido justamente a exploração literária que fazia do segundo eixo, a análise da sociedade russa, ao abordar o núcleo da família Marmeladov. As primeiras páginas do romance são reminiscentes do modelo do realismo social, escola literária muito popular na Rússia na década de 1840, e na qual Dostoiévski começou sua carreira literária. Aqui abro parênteses. Sua primeira obra, Gente Pobre, foi laudada por Bielinski, o mesmo que, décadas depois, foi apontado por Lenin como figura fundamental na compreensão da sua tese revolucionária e que era o principal crítico literário russo do período, como a maior realização deste estilo, de modo que o talento de Dostoiévski na abordagem do tema é indiscutível. Fecha parênteses. Estas primeiras páginas descrevem o cenário de miséria no qual vivia não só Raskolnikov, mas toda a massa amorfa e anônima de São Petersburgo. Descreve a miséria dos alcoólatras, a situação das jovens prostituídas, descritas tanto no caso de Sônia quanto no caso da prostituta anônima, como aparentando serem menores de idade.
A pobreza dos serviçais domésticos, legalmente livres, mas economicamente submetidos a um sistema opressivo e indigno, e a indiferença com a qual esta situação era observada. Lembramos, vemos tudo informados pela figura de Raskolnikov, pelas classes esclarecidas. É um burguês corpulento que assedia a mocinha prostituída, e é apenas mediante pagamento que um policial toma qualquer atitude no sentido de evitar o crime que se desenhava então. É, em grande medida, com indiferença que as mulheres da sociedade tratam mais tarde o atropelado Marmeladov, jogando ao moribundo alguns trocados e proferindo palavras vazias de comiseração cristã enquanto ele agoniza. Além de descrever a miséria opressiva de São Petersburgo em geral, também descreve a miséria particular de Raskolnikov. Se alimenta pouco, muitas vezes não come, e quando come, não come bem. Nastácia, a funcionária doméstica da propriedade em que Raskolnikov vive de aluguel, chega a dividir com ele, estudante universitário e, portanto, em um círculo social superior ao dela mesma, por pena de sua miséria, a comida que havia preparado para ela mesma. Seu quarto é descrito como pequeno e sujo. Mora sozinho em um único cômodo, que lhe serve de quarto, escritório e sala de estar. Possui uma série de dívidas com a sua senhoria e depende, para se sustentar, de pequenos trabalhos de tradução, de modo que a sua situação particular era uma coisa comum entre os Rasnatintse. Dependia também de recursos enviados por sua mãe, ela mesma viúva e que dependia de uma pequena pensão que recebia do Estado. Ressalta estas características da obra para salientar que, estruturalmente, o romance nos faz simpatizar com Raskolnikov, ao menos em um momento inicial. E é por causa da figura de Raskolnikov que este quadro sombrio é, por vezes, temporariamente iluminado. É o empobrecido Raskolnikov que suborna o policial para que impeça o estupro da mocinha prostituída. É ele que alimenta e dá ouvidos ao miserável e bêbado Marmeladov, e Marmeladov o agradece por tê-lo feito sentir-se, ao menos por um instante, humano. Estruturalmente, Raskolnikov é apresentado como uma figura admirável, pelo menos inicialmente, em um ambiente deplorável. Este tema da miséria social irá reaparecer no decorrer do romance, de modo que ele nunca nos abandona de todo. A morte de Marmeladov, a realidade dura da prostituição de Sônia, que se prostitui para alimentar os filhos de sua madrasta, a loucura de Katerina Ivanovna, a recém-viúva de Marmeladov, e a situação da duplamente assediada Dunya, irmã de Raskolnikov, são outros acontecimentos importantes no desenrolar do romance que fazem parte deste eixo temático. Novamente aqui a repetição da ideia de uma indiferença cruel com a sorte dos anônimos por parte dos iluminados, pela sorte dos sem título por parte daqueles que tinham título. Dunya é assediada por dois diferentes homens ricos. Katerina Ivanovna é despejada com seus filhos por sua senhoria alemã, que por sua vez brada repetidamente ser de origem nobre. E a eventual morte do bêbado Marmeladov é pouco mais que um acontecimento pouco interessante para os transeuntes, e a ação dos anônimos, ou seja, dos miseráveis, e não dos esclarecidos, que dá um fim, embora infeliz, ao menos um pouco menos desconfortável, para cada uma destas desgraças. Este, contudo, não é o tema central do romance, que ainda gira ao redor da ideia do crime cometido por um estudante e da análise de suas motivações. A questão do crime, inclusive, foi informada, ao menos para a recepção russa contemporânea à publicação, por uma série de crimes bastante reais, sendo os dois fundamentais para a recepção e desenvolvimento da obra o assassinato de um usurário, cometido por um estudante, em janeiro de 1866, quando se publicava ainda a primeira parte do romance, e em abril do mesmo ano, o atentado de Caracas. O primeiro crime trouxe uma espécie de curiosidade mórbida pela obra, já que, por coincidência, nas partes publicadas naquele mês e no mês seguinte, havia uma série de alusões a um crime violento, inicialmente exóticas, mas que vão se esclarecendo à medida que o romance se desenrola, de modo que havia interesse por parte do público pela exploração da ideia de um estudante assassino, tornado mais real pelo assassino dos jornais. Já o segundo crime, o primeiro de uma série de atentados contra o czar Alexandre II, que terminaria assassinado em março de 1881, vítima de um outro atentado terrorista, depois de ter escapado durante sua vida de pelo menos outras 3 tentativas de assassinato, chocou profundamente a sociedade educada russa e deu início a uma nova onda de repressões políticas. Como exemplo disto, o Contemporâneo, periódico onde Tchernyshevsky publicou o que fazer e onde trabalhava, foi um dos muitos periódicos fechados por suas simpatias radicais na reação monarquista após o atentado de Caracas.
Para o tema que daqui nos ocupamos, o atentado de Caracas é importante no sentido de informar a recepção da sociedade esclarecida para com o tema do estudante criminoso, já que o próprio Caracas era um estudante, membro da sociedade de Schutzing, que se inspirava, e de maneira explícita, na figura de Ramiev. E o horror do crime ajuda a compreender uma mudança perceptível entre as primeiras partes do romance, mais marcadas pelo tema da miséria, consideravelmente mais simpáticas com a figura de Raskolnikov, e as suas últimas, mais marcadas pela personalidade monomaníaca do protagonista. Isto ajuda, por exemplo, a afastar, em parte, a crítica que frequentemente foi feita a Dostoiévski de desenvolver as suas personagens radicais como uma espécie de caricatura covarde dos Rasnatintsi. Crítica semelhante àquela feita a Turgenev anos antes, mas que era muito mais recorrente e contundente às obras de Dostoiévski, já que a mudança no desenvolvimento da personagem estaria mais ligada com as condições da recepção da época, já que a publicação de uma obra que pudesse ser interpretada como simpática aos radicais, ainda mais por um autor que havia sido ele mesmo preso anos antes por sua atuação política e que seguia vigiado pela polícia, seria de todo impossível que com as opiniões particulares do seu autor. Embora, de qualquer modo, esta defesa não dê conta de desautorizar completamente esta crítica, já que a posição política de Dostoiévski, embora certamente não o maior reacionário de toda a Rússia, certamente era bem diferente daquela dos jovens progressistas. Uma outra forma de interpretar esta diferença abrupta entre as primeiras e as últimas partes do romance é compreender os dois temas da obra como inseparáveis no desenvolvimento do seu sentido. Não se trataria, nesta leitura, de entender Crime e Castigo como uma obra inicialmente parcialmente simpática aos radicais e depois mais claramente crítica, por conta do ambiente político na qual se insere, mas sim de entendê-la como uma obra que busca desenvolver artisticamente a ideia da identidade como lugar de conflitos e contraposições, de modo a apontar a figura particular de Raskolnikov e os seus conflitos subjetivos como ponto de partida para um exercício no sentido de compreender o que seria a identidade rasnatinse nihilista em geral, marcadas essencialmente por uma série de conflitos próprios. Raskolnikov é descrito como alguém que é, ao mesmo tempo, egoísta, na medida que busca, por meio do assassinato, decifrar se faria ou não parte do grupo dos Napoleões, e altruísta, na medida que abre mão dos poucos recursos dos quais dispõe e de uma série de pequenos confortos pessoais para amenizar a miséria na qual vivem pessoas que apenas recentemente ele havia conhecido. É alguém capaz, ao mesmo tempo, do deplorável e do magnânimo, e é alguém que estas contradições internas não podem encontrar solução possível, e que por isto estaria invariavelmente condenado à frustração de suas ambições. O próprio nome de Raskolnikov remete a esta cisão interna. Raskol significa, literalmente, divisão ou cisão, rompimento, sendo a palavra usada para se referir, por exemplo, ao grande cisma do Oriente, conhecido em russo, dentre outras expressões, como Tserkov Raskol, literalmente, divisão da igreja. Raskolnik ainda se refere aos cismáticos internos da Igreja Ortodoxa Russa, ou seja, aqueles que, apesar de adeptos em sentido geral do cristianismo ortodoxo, ou não respeitam alguns dos dogmas da Igreja Ortodoxa Russa, ou não reconhecem a sua autoridade, sendo considerados hereges. O grupo mais conhecido de Raskolniks é o dos velhos crentes, dos quais há comunidades até mesmo aqui no Brasil, estando radicados em Mato Grosso, na comunidade de Primavera do Leste, e em Goiás, na comunidade de Rio Verde. Raskolnikov é, então, a encarnação desta luta interna e do conflito entre os aspectos de sua consciência de membro das classes educadas. Afinal de contas, um dos elementos fundamentais que caracteriza o grupo dos Rasnatintsi era o fato de terem recebido educação formal. Dos aspectos de sua vida material enquanto membro das classes mais baixas da sociedade russa. Geralmente descendiam de membros do baixo clero, de pequenos comerciantes, pequenos proprietários rurais e, em alguns casos, até mesmo de camponeses. As perguntas que guiam a nossa interpretação do romance, Dostoiévski responderia que os nihilistas são pessoas profundamente divididas, nascidos do choque de duas realidades incompatíveis, e que não realizam e nem podem realizar síntese, mantendo-se sempre nesse estado conflituoso, estado que terminaria por causar as suas próprias ruínas. O que querem, contudo, é o mesmo que querem os nihilistas de Chernyshevsky, um mundo iluminado, novo, organizado de modo a superar as misérias que definem a experiência humana. Diferentemente de Chernyshevsky, contudo, Dostoiévski não parece conceber este fim como uma conclusão possível das ações e valores dos seus jovens compatriotas, que estariam, desde o início, fadados à ruína. Sendo assim,
podemos ler os três romances como tentativas de responder à pergunta: quem somos, sem usar da forma dos tratados filosóficos. As suas metafísicas não seguiam pelos princípios aristotélicos, mas sim pelo estabelecimento de um universo complexo, por meio da sobreposição de posições concretas e simbólicas e por meio do estabelecimento de conflitos que ou não apresentam síntese possível, como em Crime e Castigo, ou que apresentam soluções para os conflitos que não são universalizáveis, como O que Fazer, onde a superação geral do paradigma da opressão depende da excepcionalidade de figuras como Hametov. Os romances são, eles mesmos, mais que uma forma de tentar responder a estas perguntas, são um meio mais adequado para este tipo de reflexão. De maneira fundamental, uma identidade é uma forma de categorização. Estabelecer a identidade de algo é determinar o sentido próprio daquele objeto dentro de determinado contexto, assim como seus usos ou rótulos adequados e inadequados. E é uma das preocupações mais fundamentais dos modelos de racionalização do mundo, e, historicamente, uma das preocupações fundamentais da filosofia. A necessidade de estabelecer identidades, contudo, se torna bem menos cômoda quando falamos de grupos sociais que quando falamos de objetos inanimados. Não deixa, contudo, de ser uma questão fundamental para o debate filosófico. Do ponto de vista da necessidade de estabelecer conceitos e, a partir deles, organizar o mundo, o que me parece mais interessante é o modo como, por meio de romances, se pode desenvolver um conceito de identidade que escapa de um modelo puramente lógico de sistematização. Não se define totalmente a identidade de fora para dentro. Não é a genética, a nacionalidade, a classe, a etnia que define quem somos. Os Raznatintse podem ser descritos do ponto de vista da sociologia como a classe das pessoas educadas e sem títulos, de modo que bastaria verificar esta hierarquização externa para definir quem eram e quem não eram estas pessoas. Tal descrição, contudo, não daria conta de explicar a filiação de Saltykov e Shchedrin, importante polemista radical, de Karakazov, o pretenso assassino do czar, ou mesmo de Lenin, todos eles egressos de famílias com título de nobreza. Rural nos dois primeiros casos, civil no último. A causa radical. Mesmo o célebre poeta russo Nekrasov, um dos fundadores do Contemporâneo, principal órgão da imprensa Raznatintse, era membro da nobreza rural russa, e ainda assim foi figura fundamental no desenvolvimento político das questões Raznatintse. O que estes três romances em específico buscaram fazer foi desenvolver o seu próprio modo de estabelecer a identidade dos nihilistas, responder às perguntas quem são e o que querem, ou seja, exercer a filosofia de acordo com os meios e ferramentas mais adequadas a esta tarefa específica. Mikhail Bakhtin argumentou que um dos elementos centrais da poética de Dostoiévski é a sua capacidade de criar personagens e ideias, os ideólogos, ou seja, de encarnar nas personagens de suas obras posições filosóficas complexas. Adoto aqui posição semelhante, mas ressalto que não foi apenas Dostoiévski que o fez, sendo resguardadas as devidas proporções de mérito artístico, também este o artifício usado por Turgenev e por Chernyshevsky. Turgenev o fez na contraposição de Bazarov, o seu personagem ideia nihilista, a Pavel Petrovich, máximo representante do conservadorismo russo, assim como no duplo parricídio simbólico de dois representantes do progressismo da geração de 1840, das figuras de Nikolai Arkady e Vassily Bazarov. Posições mais simpáticas ao modelo nihilista, mas mesmo assim, no fim das contas, incompatibilizáveis. De modo semelhante ao que fizera Turgenev, Dostoiévski constrói a figura do nihilista também por meio de uma série de conflitos com personagens diferentes, representando ou posições ideológicas ou forças sociais distintas. O empobrecido e humilhado Raskolnikov, sozinho, está em conflito contra toda a sociedade esclarecida, representada por seus conflitos pessoais com dignos cavalheiros, que terminam por se mostrar imorais e canalhas, como Svidrigailov e Luzhin, pela perseguição por parte de sua senhoria, pela fome e por ser um homem de honra apenas nos mais vistos ambientes, a taverna e a casa empobrecida de Katerina Ivanovna. Chernyshevsky também buscou fazê-lo na contraposição entre os esclarecidos, representantes da alta sociedade, e seus jovens protagonistas. Mas a sua obra afasta o debate político, conduzido por meio da arte, das cenas que lembram o realismo social em sua representação de uma pobreza que constrange, como ocorre explicitamente em Crime e Castigo e de forma mais breve em Pais e Filhos, durante as cenas finais na casa paterna de Bazarov, e aproximá-lo de um debate sobre as próprias bases da moralidade russa e de suas formas de vida.
Chernyshevsky, ao representar os nihilistas, buscou construí-los como pessoas que vivem alternativamente as suas relações de trabalho, de amizade, suas relações conjugais e de organização política, apresentando estas diferenças, focando não naquilo em que rompiam com a sociedade e a boa moral, mas sim naquilo em que apresentavam de vantajoso. O foco não era, então, o escândalo e a destruição, mas sim a construção de uma alternativa. Nesta negação sofisticada, Chernyshevsky dá um novo uso a um conceito categorizador, uma identidade, que foi historicamente construído como uma forma de negar a moralidade daqueles que são por ela categorizados. Os nihilistas são sempre os outros, os que destroem e desorganizam a vida, e, portanto, os que, na melhor das hipóteses, devem ser vistos com suspeita, e, na pior das hipóteses, devem ser suprimidos pela boa sociedade antes que possam suprimi-la. Mesmo que os três romances apresentem respostas diferentes para as perguntas fundamentais, quem são e o que querem os nihilistas, apresentam em comum um mesmo método, compreendido de forma geral, e seguem o mesmo princípio de, por meio da forma do romance, determinar esta identidade específica. A literatura não é, aqui, uma ferramenta de uma organização filosófica. Não é um conjunto de metáforas e técnicas para transmitir as ideias de um pensador. Não é a tradução, em símbolos, de uma metafísica previamente posta e solucionada. Mesmo em O que Fazer, cujo autor foi defensor ferrenho da ideia de que o papel da arte é servir à política, o que vemos não é, necessariamente, a difusão de um evangelho que deve ser integralmente reproduzido, como modelo pelos revolucionários. A literatura é o próprio modo como estas questões, as questões da identidade, se desenvolvem, e é um modo especialmente frutífero de pensá-las. Para representar a ideia da cisão, do conflito, como aspecto fundamental da experiência humana, foi necessário dar corpo a uma série de forças externas e tendências internas. Isto se faz aqui por meio da criação de personagens que representam estes aspectos diversos. Se Dostoiévski, Chernyshevsky ou qualquer um de nós decidisse por descrever de forma puramente lógica os conflitos internos, conflitos estes que nos definem, haveria obstáculos intransponíveis. A contradição não tem lugar no interior da lógica pura, não tem espaço na filosofia sistemática, senão como um momento do desenrolar da razão, que será rapidamente solucionado por meio da síntese. Apesar disto, os conflitos internos, as contradições que tendem à aporia, são parte fundamental da experiência humana, e não podemos compreendê-la ignorando-os. Não se pode desenvolver um conceito de identidade que respeite esta característica fundamental da experiência humana e que não seja ele mesmo marcado essencialmente pelo conflito, pelo embate entre posições antagônicas. Em resumo, o que os debates literário-filosóficos russos do período parecem demonstrar é que há uma implicação mútua de formas de pensar e de desenvolver temas dos quais a identidade me parece o mais claramente relevante, que tornam a filosofia e a literatura inseparáveis. Escrever romances, ao menos escrever romances, fundamentalmente informados pela busca por respostas a perguntas como quem são, quem somos ou o que podemos vir a ser, é uma atividade filosófica na qual tanto as técnicas e necessidades artísticas da literatura quanto as da filosofia estão intimamente ligadas. De modo que a aproximação destas duas áreas do conhecimento me parece não só completamente razoável, mas absolutamente necessária, se quisermos dar conta de desenvolver pensamento que busque, como fizeram os filósofos literatos russos do século XIX, nos ajudar a entender quem somos como povo, como classe e como espécie. Pela atenção, eu agradeço.